Claro. Bom, gente, antes de mais nada, eu vou pedir desculpa para vocês que eu tinha combinado de fazer o primeiro roleplay com vocês esse mês, mas o Marcelo acabou me pedindo uma das sextas-feiras para ter alguma outra atividade, tá bom? Eu só posso de sexta-feira. Então não foi nem minha culpa. Bom, a ideia agora é dar uma continuidade na aula passada, lembrando mais ou menos daqueles conceitos que a gente tinha discutido na outra aula, né, que a comunicação depende de feedback, emoções fazem parte da comunicação, e... Bom, vamos entender um pouquinho da comunicação dentro da área da saúde, tá? Esse artigo aqui é um artigo dos anos 80, tá? Onde o Robert Buchmann, que é para quem não sabe, ele é o autor que fez os spikes, tá? Que a gente acaba usando. Ele já discute isso em 84, para ser mais preciso. Eu estou sem óculos para ajudar. Por que é difícil dar má notícias? E começa a discutir a comunicação. E você vê que naquela década de 80, a gente tem um número razoável de artigos discutindo isso, né? A falta de treinamento, a falta de habilidade em comunicação dos profissionais de saúde. Tá bom? Apesar de ser uma dúvida dos anos 80, isso não quer dizer que traduziu num esforço de tentar melhorar isso no ensino médico. Eu saí da faculdade em 2010 e eu não tive nenhuma aula formal de comunicação. E o que isso traduz para a gente dentro da UTI? Bom, quais são os problemas de comunicação? Primeiro, falta de treinamento. Isso é o primeiro problema e o problema mais difícil de resolver. Dentro da nossa unidade, existem duas outras coisas que acabam piorando a comunicação. A alta gravidade dos doentes, tá? Então, assim, são pacientes mais complexos, mais graves, mais limítrofes, e isso acaba gerando estresse na equipe, na família e no paciente, tá? Com isso, aumenta o risco, sim, de conflito e quebra de confiança. E isso é um problema para a comunicação. E não acaba sendo só um problema na comunicação, como também acaba trazendo possível impacto em desfechos, tá? Tem alguns artigos que mostram que pacientes com a má comunicação têm uma pior aderência ao tratamento, e isso impacta em pior resultado. Esse estudo aqui é um estudo do Elias Zulay, tá? Que é um intensivista francês, de um hospital de médio e pequeno porte, que tem bastante publicação em paciente oncológico, principalmente oncohemato, tá? Ele tem uma unidade que roda bastante esse perfil de paciente. Com isso, veio a necessidade de estudar cuidados de fim de vida. E uma das coisas que ele percebeu é a questão da comunicação, tá? Não precisa nem explicar, ele já fala no título que metade dos pacientes e famílias têm uma comunicação inadequada. O que é interessante desse gráfico, que é desse artigo, ele mostra quais são os gargalos, tá? Ele tem essa tabela 1, desculpa, dele, que ela é grande, extensa, e ele acaba mostrando alguns gargalos, tá? Pacientes mais jovens na UTI acabam sendo pior informados, tá? Provavelmente tanto pela quebra de expectativa, né, que é muito complexo a gente está falando, quando a gente vai falar uma má notícia, inversões de papéis, né, que você vai falar para uma mãe, você vai falar para um pai que o filho está extremamente doente, com um risco de gravidade, isso já é um grande problema, isso já traz estresse para nós. Isso também aumenta a nossa imprevisibilidade em relação ao desfecho. Então a gente começa a ser mais vago nas respostas. A gente fala, pode morrer? Pode. Não sei, talvez. Isso acaba deixando a gente um pouco mais... a comunicação menos efetiva, tá? Outra coisa que chama atenção é o motivo da admissão, tá? O principal motivo que causa alteração de informação
ele coloca como insuficiência respiratória. A gente nem está vendo isso agora, tranquilo. Mas um outro motivo aqui que ele enumera, que dos 10 pacientes que tiveram, 9 tiveram comunicação inadequada, é coma. Tá? De novo, como é difícil prognosticar, difícil responder, a gente acaba não falando ou sendo vago. Às vezes, se posicionar que é difícil responder, acaba sendo uma resposta clara que alguém consegue entender. Você fala assim, olha, esse tipo de doença, eu não tenho como prever. Não adianta você me perguntar, eu preciso ver, só o tempo vai dizer pra gente o que vai acontecer. Isso é ser claro, você não está fugindo da resposta. Se falar não sei, é complicado. Gravidade, como a gente já imaginava, aqui como o estudo é um pouquinho antigo, ele usa o SAPS-2. Da continuação da tabela, ele já discute sobre a entrega da brochura, tá? Bom, o que é essa brochura? Agora, a mesma equipe tem um trabalho de 2007 do New England, tá? Esse artigo vocês têm que ler. Esse artigo é muito interessante. Vale a pena ler quem quiser. Que esse artigo se propunha a tentar fazer uma estratégia de comunicação adequada para os pacientes. Como que era escolhido? Os pacientes eles eram escolhidos dentro dessa unidade pela avaliação clínica. Quem você achasse que pudesse morrer nessa internação ia ser randomizado para o trabalho. Tá? Qual que era a intervenção? A intervenção, eles entregavam um caderno. Nesse caderno, a gente tem acesso ao New England. Se vocês entrarem no artigo, vocês conseguem pegar um material suplementar do apêndice. Dentro do apêndice tem a brochura tanto em inglês quanto em francês, tá? Como é na França, o original é francês, mas como eu não leio nada em francês, eu li em inglês. Apesar de achar que devo ter perdido alguma informação. Nessa brochura, o que vinha? Vinham as informações básicas da UTI, como que funciona a UTI, como que a gente trabalha, alguns glossários para eles entenderem a nossa comunicação, tipo explicando o que é a intubação orotraqueal, tubo de alimentação, dando algumas informações básicas para dar um contexto para as famílias, associado a um treinamento de comunicação. Tá? Os autores, em todas as unidades que fizeram parte do multicêntrico, os autores foram treinar as equipes em relação à estratégia de comunicação, que era baseado no mnemônico velho, tá, que basicamente ele valida e estimula as famílias a falarem, a se expor, e para tentar entender, tá bom? Versus o cuidado habitual. Bom, o que eles acharam de interessante? Primeiro, o tempo de duração das conferências, tá? Vocês podem ver, aqui é quem é o grupo tratamento, isso aqui é o grupo controle, tá? Então a gente teve uma média de conferências maior no grupo tratamento, ou seja, você estimular a família a falar, você ter uma certa organização para a comunicação, trouxe um aumento do tempo da própria entrevista. E não só isso, tá? Quando a gente vai avaliar o tempo médio que as famílias falaram, você vê que saiu de 5 minutos para 13 minutos e meio, tá? Ou seja, não só aumentamos o tempo, mas também aumentamos o tempo que a família fala. E isso já tem alguns outros estudos um pouco mais antigos, até mostrando que tem correlação com o grau de satisfação na comunicação, tá? O tempo que a família consegue falar, ser escutada, de fato ser escutada. E isso mostrou uma alteração em relação aos sintomas no desfecho que foi luto, tá? Os pacientes que tiveram essa abordagem e foram reavaliados posterior ao óbito do familiar, eles tinham menos sintomas globais de estresse, como ansiedade, depressão e estresse pós-traumático, tá? Então, assim, uma abordagem muito simples, um treinamento básico de comunicação associado a um contexto de uma unidade estar pronta para receber as famílias nesse momento, preparar um caderno para informar, traz menos impacto, tá? Então, a ideia desse estudo aqui é mostrar que quando a gente se prepara,
a gente consegue ser menos maléfico, tá? Quando a gente discute comunicação em saúde, principalmente comunicações no nosso cenário, que é más notícias, a ideia não é transformar a notícia numa boa notícia, tá, gente? Nunca vai ser uma má notícia, vai continuar a gente saindo chorando, vai continuar a gente saindo triste, não vai ter jeito. A importância da gente treinar é justamente para a mensagem não ser mais iatrogênica, a forma da mensagem não ser mais iatrogênica que a mensagem. A mensagem vai ser. Agora, a forma não precisa. Tá? E a gente tem bastante estudo para isso. Basicamente, o que eu vou falar daqui para frente, vocês vão encontrar nessa apostila. Tá? Essa apostila está no DVD do Leandro. Se eu não me engano, está como Comunicação e UTI apostila. É o Taniguchi, né, gente? E tem esse livro, tá? Os autores são... o Robert Arnold está nos dois, tá? O Anthony Beck. O Anthony Beck fica mais para comunicação oncológica, tá? Isso aqui isso aqui foi um curso de comunicação voltado para UTI, mas feito baseado num curso de comunicação que já existia para oncologia. Bom, primeira estratégia. Pergunta, fala, pergunta. Tá? Quando a gente vai discutir comunicação, comunicar é deixar comum. É você falar e você escutar. Então, nesse contexto, a gente tem que sempre estar também entendendo o que o outro quer. Primeiro momento, pergunta. Tá? Na pergunta, a gente vai pedir permissão. Principalmente agora que a gente está falando por telefone. Você não sabe onde que o indivíduo está, você não sabe se ele está no trabalho, se ele está dirigindo. Por telefone, a gente, infelizmente, não tem como saber o que está acontecendo com o outro. Então, é mandatório a gente perguntar se a pessoa pode falar nesse momento. Tá? Não só nesse sentido, mas também a gente vai estar entrando... Quando a gente entra na casa dos outros, a gente não pede licença. Quando a gente vai falar sobre comunicação e nesse cenário onde vai aflorar emoções, a gente vai entrar num íntimo. Tá? A gente vai entrar em acesso com o que tem de mais íntimo das outras pessoas. E a pessoa tem que estar pronta para isso. E o único jeito da gente saber se a pessoa está de fato pronta para isso é perguntar se a gente pode conversar. Se tem um minutinho para conversar. Às vezes até em separado da UTI, trazê-la para outro cenário. Bom, essa figura aqui, vocês assistiram esse filme ou eu estou ficando muito velho? Esse é o Matrix, tá? Cara, o Matrix é um excelente filme, tá? Ele é um filme bem interessante. O primeiro, os outros dois já começam a ser comerciais. Ele tem uma boa metáfora de Platão, se você quer saber, do negócio da caverna. Tá? É bem interessante. Nesse momento aqui, o que ele faz? Ele, sem spoiler, ele vira pro cara, você quer saber a verdade ou você quer continuar a sua vida? Perfeito. Mas é bom explicar. Então, nesse momento, sempre você tem que ver se a pessoa quer escutar, se está pronta para. A gente tem uma tendência... a gente tem duas tendências, na verdade, quando a gente está à frente de uma situação como essa. A fuga, tá? A gente evitar. E a nossa luta, né? Que é todo dia falar para a pessoa, você vai lá e falar, então, tá morrendo. Tá morrendo. Tá morrendo. Tem um momento que a pessoa vai falar assim, doutor, só que vim ver. Desculpa, mas tá morrendo. Entendeu? Então, acho que na hora de você ver tomar cuidado com as nossas duas respostas à situação de estresse. Outra coisa de perguntar, não só para perguntar se você pode entrar, mas também para tentar entender o que a pessoa quer saber. Tá? Então, nessa hora, a gente vai perguntar até o que momento a pessoa sabe e até que momento a pessoa quer saber. Sem entender o que a pessoa sabe, não tem como montar a fala que ela precisa. Na avaliação do conhecimento, quando a gente vai perguntar, a gente sempre orienta a fazer perguntas abertas, tá? Para vir as demandas da família. Mas toma cuidado com esse aberto. Por exemplo, Gabriel,
que você acha da residência? Você fala, caralho, o que eu fiz? Já começa a pensar alguma coisa esquisita. Então, assim, se já chegar para a família e falar, o que você está entendendo do caso, você pode gerar desconfiança. Quando você for fazer uma pergunta, mesmo que aberta, o ideal é que você oriente a sua pergunta. Você fala, para não ser repetitivo, o que você já escutou, eu queria saber o que você já escutou até agora, para eu continuar a informação desse ponto. Eu deixei claro o meu objetivo, e aí a pessoa vai responder conforme o objetivo que se deixou. Eu uso muito isso para não ser repetitivo. As pessoas acabam não gostando de ser repetitivas, então acaba entrando bem. Cada um vai achar o seu jeito de conversa. Mas toma cuidado com essa grande abertura. Importante, tentar entender a agenda do paciente, tá? Quem vai mandar na conversa é sempre a agenda do paciente e da família. Não é para você esquecer a sua agenda. Quando você entra numa conversa, você tem que ter claro os seus objetivos de conversa. O que eu vou falar hoje? Quais são as mensagens que eu quero passar hoje? São essas, tem que estar claro na sua cabeça e você vai ter que passar. Mas se você não resolver a agenda da família, não adianta você tentar passar a mensagem que ela não vai. Tá? Depois que a gente perguntou, a gente preparou o nosso terreno, a gente fala. Como que a gente tem que falar? De forma calma e clara, tá? Evitando termos técnicos, idealmente de 2 a 3 informações por vez, e a gente tem que estar atento com o sinal não verbal da conversa. Tá? Como que eu faço para evitar os termos técnicos? Eu falo que o coração está fraco, eu falo que o rim parou, os dois, falo dessa forma. Mas também, para não parecer um leigo conversando, e vai ter alguns cenários que vocês não vão poder ser tão simples para conversar, em alguns cenários a simplicidade vai melhor. O que eu faço? Você fala assim, olha, eu vou falar de um jeito que se meu professor escutar, ele vai me dar uma bronca, tá? Mas senão a gente não consegue conversar em português, senão eu vou ficar falando em mediquês com você. Eu falo, então, começou com esse processo infeccioso causou uma grande inflamação, com isso essa inflamação alterou a função dos órgãos, então o rim parou, o coração está fraco, aí você fala, o rim parou, isso que em mediquês a gente chama de insuficiência renal, e aí você dá o termo, mas se você for direto para o termo, às vezes ele vai fazer sentido, mas nem sempre, tá? E esse jeito de conversar, o rim parou, o coração está fraco, sinceramente eu uso até com colegas, tá? Quando é familiar de colega, eu vou sempre para o simples, porque você não sabe em que momento que o cara tá. Porque às vezes o cara não está conseguindo ser médico naquele momento, e se você tentar discutir o caso com ele, vai dar pane na cabeça dele. Não é isso que ele quer. Tá? Infelizmente, comunicação não tem receita de bolo, gente. É aquilo que eu falei na outra aula. A gente sempre vai cair do cavalo. Muita informação gera confusão. Tem isso claro na cabeça. Tá? Quando eu era R4 na unidade do Marcelo, a gente estava com um paciente hematológico, tá? Era um segundo TMO, se não me engano, por um linfoma, então, assim, prognóstico ótimo, que tinha, na indução, feito um quadro infeccioso. E quando eu conversei com a família, eu percebi que a família não estava na mesma página. Tá? Isso me deixou um pouco angustiado. Aí eu comecei a linkar todas as informações possíveis naquele dia, porque eu queria deixar claro que o paciente ia morrer. Mas em vez de ir direto para essa informação e falar, olha, o principal a gente saber é que ele tem o maior risco de morrer. Eu fui tentar fazer uma cadeia lógica de funcionamento. A doença está avançada, já está na segunda falência, depois... Exatamente. Passei toda a parte. Teve uma infecção, essa infecção fez ele ficar inflamado, ele está em choque séptico, que é a forma mais grave de infecção, associado a isso ele está com insuficiência renal, precisando de diálise. Nesse cenário, a mortalidade é exorbitante. Eu passei tanta informação para a pessoa e percebi que a pessoa não estava na mesma página. E, vendo isso,
eu tive uma brilhante ideia de, no dia seguinte, fazer uma reunião familiar, para trazer todo mundo para ver, colocar na mesma página, já que o paciente vinha a óbito provavelmente nos próximos dias, né? Vieram 16 pessoas para essa reunião familiar. Tá? Uma dessas pessoas era o vizinho. Vizinho. Falou bastante, mas o que ficou a mensagem para esse irmão que eu passei? Ele estava com problema nos rins. Foi isso que ele guardou. A família estava lá para ser testada para um transplante. Muita informação gera confusão. Também não saber o que o outro escutou gera confusão. Cara, foi uma das reuniões mais difíceis que eu já fiz na vida. Graças a Deus que eu estava com o tal do Daniel Forte. que soube dar uma contornada. Eu acabei até esquecendo de colocar. Pergunta depois. Essa pergunta depois, para a gente perguntar se ficou claro o que a gente falou. Eu não gosto muito de fazer essa pergunta, porque qual que é a resposta sempre que a gente faz essa pergunta? É sim. Invariavelmente. Ninguém fala, não entendi nada. Alguns falam, mas não é todo mundo que fala, infelizmente. E a grande maioria não entende, tá? Mas dentro dessa pergunta, tentem ver se a sua mensagem passou. Tá? Sempre perguntar se eles têm algo a acrescentar. Depois que você deu uma informação bombástica, pergunta se eles têm algo a acrescentar. Nessas horas, a gente vai escutar desde o... Eu já imaginava que estava grave, do tipo, ele já passou por isso 2 vezes, vai dar certo, doutor. Aí, nesse momento, você fala, é o que eu mais gostaria. Obviamente, você vai falar isso se for verdade, né? Se não for verdade, o seu não verbal vai entregar. Mas acho difícil ninguém querer que o paciente melhore, né? Não, quero estar certo. Se melhorar, ótimo. Se colocar à disposição, isso é importantíssimo, tá? Então, assim, você jogou 2, 3 bombas. Você vê se a mensagem chegou, você fala, olha, a gente pode conversar depois, a gente pode conversar amanhã, mas se quiser falar, eu tô aqui, pode me chamar. Tá? Você deixa claro que você está por perto, mas tenta deixar a pessoa assimilar essas informações. As pessoas que já assimilaram essa informação e já estão, isso já está digerido, elas vão te chamar para ir para o próximo caminho da conversa. As que não, vão precisar do tempo delas. E essa é a nossa angústia em relação à UTI e cuidados paliativos. O nosso tempo na UTI é um tempo, o tempo do cuidados paliativos é outro. Essas conversas são conversas difíceis, demandam lidar com emoções, demandam tempo para ser assimiladas, e não é o mesmo tempo que a gente tem na UTI. Acho que um grande embate é esse, tá? Tanto que é super comum nos ambientes onde a gente tem um suporte consultativo da equipe de cuidados paliativos em UTI, o intensivista perguntar pro paliativista, e aí, fechou? É isso que ele quer saber se eu não vou fazer distanásia. Ele não funciona assim, tem tempos, às vezes a família precisa de um pouco mais de tempo para digerir. Óbvio que a gente não vai fazer distanásia, clara, mas algumas coisas, às vezes a gente precisa dar um pouco de tempo para a família entender o que está acontecendo. Tá? Essa estratégia aqui ele cita bastante, de solicitar para algum familiar explicar o que entendeu, para você de fato ver se a mensagem passou nesse momento. Eu sendo bem sincero, eu nunca fiz isso. Tá? Apesar de bastante textos mostrarem, eu não me sinto confortável. Eu acho esquisito isso ainda dentro de uma comunicação para mim. Então eu acabo não usando muito. Eu acho que parece que está numa escola, né? Mas isso é pessoal, gente. Isso está bem. Os textos, a maioria dos textos orienta a fazer isso. Tá? Talvez um pouco também por questão cultural. Tá? Todos os textos que a gente pode achar de comunicação, a grande maioria é em inglês. Os que são em português, eles não são produção de conteúdo, eles são replicação de conteúdo. Tá? Então, o cara que leu em inglês e trouxe para o português.
Então, se a gente pensar em relação à cultura, talvez as estratégias ensinadas não sejam as melhores. A gente vai se adequando em relação à nossa cultura, mas também em relação a gente. Tá? Tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam. Por exemplo, quando eu comunico, eu tenho um jeito muito direto de falar. Quem já participou de conversa familiar comigo sabe que é meio seco. Por quê? Porque se eu tento fazer de uma forma diferente, soa não natural, fica esquisito, soa falso e parece que eu estou tentando me enganar. Tá? Você começa a gaguejar, você começa a ter pausas longas, começa a ser esquisito. Então, eu evito. Eu evito ao máximo porque é o seu jeito. E se você tentar mudar o seu jeito, pode ser ruim. Tem gente que funciona. Você colocar o gato no telhado, falar que está chovendo. Para mim não funciona tão bem. Tá? Vocês vão ter que achar o seu jeito. Fale mais, outra estratégia. Tá? Fale mais ou não entendi. Tá? No inglês, eles usavam tell me more. Quando que ele fala para a gente entrar nesse fale mais? Quando você toma um susto na conversa. Quando o familiar te põe contra a parede, quando vem uma informação que não parece estar na mesma página da comunicação, em vez de entrar no embate, tenta entender o porquê que a pessoa está nesse ponto. Tenta entender que ponto que ela está e o porquê que ela está falando isso. Então, o Anthony Beck, ele classifica a comunicação em 3 etapas, tá? Ele fala que dentro da conversa difícil, a gente vai estar sempre trabalhando nessas 3 etapas. A primeira etapa é a apresentação e compreensão da informação, tá? É deixar todo mundo na mesma linha. A segunda etapa é lidar com as emoções, tá? E a terceira etapa é entender o impacto da nova situação na vida do familiar e do doente. Quando a gente toma um susto, provavelmente a gente está achando que eles estão num e eles estão em outro momento. Tá? Então, nessa fase, não entra no embate, escuta o que a pessoa tem a dizer. Às vezes são coisas que às vezes a gente não pensou naquilo, não viu daquela forma. Então, elas podem trazer situações novas, ou mesmo a gente consegue entender em que ponto da conversa a pessoa está. Lembrando, quando a gente fala de luta, todo mundo aqui já deve ter visto isso na faculdade, né, que são as fases do luto da professora Ross, que é totalmente mal interpretado, tá, gente? Isso a gente aprende com certeza, negação, raiva, barganha, depressão, aceitação, e como se elas estivessem num contínuo, né, como se fosse muito clara a evolução na cabeça das pessoas. Você escuta, você fala, oh, não, que coisa, que droga. Não é assim que funciona, tá, gente? Mesmo a própria Rosa, ela fala que ela foi bem mal interpretada. Que a ideia é que são estágios, e que esses estágios, às vezes, eles podem pular, eles podem voltar, eles podem coexistir. Foi muito mais para fins didáticos, tá? O modelo mais aceito em luto, tá? Entendam o luto como qualquer quebra de expectativa, tá? Se você tem uma quebra de expectativa, você pode sim lutar. O modelo mais aceito hoje em dia chama esse modelo dual, do processo dual, tá? Strobel e Schultz, publicação de 1999. O que eles propuseram? Que a gente vai ter sempre sentimentos relacionados na perda e sentimentos relacionados na reestruturação, tá? E a gente vai oscilar. Que a gente vai ficar assim, em momentos a gente vai ficar muito preso à perda, à tristeza, a tudo. Em outros momentos a gente vai começar a tentar se restabelecer com a nova informação, mudar, se reestruturar, mudar. Às vezes até a questão de identificação, né? Às vezes você se muda até a sua identificação na sociedade. Tá? Isso é extremamente normal, essa oscilação, tá, gente? Ir, voltar, quase voltar, não voltar, vir, vai, não. Isso é natural. Por isso, às vezes, a gente comunica com a família e fala, poxa, ontem parecia que eles entenderam tão bem, e hoje eles parece que não é a mesma família, é coisa esquisita. Na verdade, é o polo que a pessoa está.
Às vezes, naquele momento, ela está no polo da perda, e, tá tentando, e vai evitar de sair. Não tente arrastar a pessoa de um polo para o outro, tá? Porque a gente tem que evitar que a pessoa fique muito no polo da perda. A ruminação também traz, começa a trazer fantasias, mais decepções, mais perdas. Então, assim, um pouco a gente pode deixar, quando começa a ficar demais, a gente tenta trazer para o que a gente já conversou, sem ser muito agressivo. Outra coisa que a gente orienta é usar mais reflexões do que pergunta para entender o outro. Aí você fala, mas como assim? Deixar a pessoa pensar e chegar nas conclusões sem que você fique perguntando, tá? Porque às vezes quando a gente pergunta, a resposta vai ser sim e não. Tá? Vai ser uma resposta que não ajuda a gente. Você fala, deve estar sendo difícil isso que você está passando. Sim. Você não entende o que é difícil, o que eu posso ajudar, o que não está entendendo, o que está entendendo. Então, tentar usar formas de reflexões. E como que a gente faz? Existem duas formas, tá? A forma simples e a forma complexa. A forma simples é, basicamente, você pega uma informação e repete. Por exemplo, a familiar está conversando com você na UTI, aí fala, doutor, eu sei que está grave, mas eu não posso perder a esperança. Essa resposta para você trazer a reflexão e trazer o que está à tona, tentar trazer o que está à tona. Aí você não pode perder a esperança. E a pessoa vai responder. Eu realmente não sei o que vai acontecer, se ele piorar, eu não entendo, não sei o quê. E nisso você pode entrar. Tá? O jeito simples é você responder basicamente uma cópia do que ela está falando. A complexa é você elaborar um pouco mais, do tipo, você está conversando com uma familiar, falando que a mãe vai morrer, aí ela fala, nossa, não sei como é que eu vou fazer para falar para os meus filhos isso. Bom, tem um conceito freudiano que dizem, que eu nunca li a obra de Freud, que fala que quando o Pedro fala de Paulo, eu sei mais do Pedro do que de Paulo. Tá? Que é basicamente isso. Quando a pessoa fala, não sei como é que eu vou falar para as minhas filhas, sinceramente, é pouco provável que ela esteja preocupada como que ela vai falar com as filhas, e sim que ela esteja mais preocupada com o impacto dessa informação nela, o terreno arrasado que está, para depois ela conversar. Aí, o que você pode fazer? Você fala, deve ser extremamente complicado você falar isso para os seus filhos em relação à avó deles. E aí ela vai elaborar e vai te responder melhor o que ela está sentindo para você tentar ajudar, tá bom? A forma complexa é um pouco mais difícil. E a forma simples também só funciona, eu acho que ela só funciona mais em chavões, sabe? Não posso perder a esperança, mas vai dar tudo certo. Eu acho que a forma simples acaba trazendo mais reflexões para os chavões. Por último, lidar com as emoções. A gente já discutiu sobre emoções da outra vez, e as emoções numa comunicação como essa vão aflorar, tá, gente? Então a gente tem que saber lidar com elas, tem que se instrumentalizar para lidar com elas. Lembra que eu conversei com vocês sobre aquele livro de criação de filhos? Eu consegui achar a figurinha, tá aqui, tá bom? Ele divide o cérebro na parte de cima, tá? Que é o córtex, basicamente, que ele coloca como se fosse uma biblioteca, onde a pessoa é capaz de imaginar, planejar, pensar, e a parte de baixo, que ele deixa como a sala, a cozinha e o banheiro, tá? Que é onde vai ter grande parte das emoções e das funções autônomas do paciente. Quando a criança entra em birra, e quando o adulto chama crise, né? Quando o adulto entra em crise, o que acontece? A gente fica preso aqui no andar de baixo, tá, gente? Não é o córtex que está funcionando. É o nosso cérebro primitivo. É as nossas emoções que estão berrando. Nesse momento, não adianta discutir. Tá? Nesse momento, o principal é validar.
É mostrar que você está entendendo e que você está ali do lado. Deixa explodir. Tenta não absorver para você. Eu sei que isso é difícil, tá? Sempre que a gente se sente agredido, a nossa resposta básica também do nosso andar de baixo é luta e fuga. Tenta não absorver, esperar a pessoa explodir, para na hora que ela conseguir reorganizar, você entrar junto. Aí você vai falar, mas César, não tem criança que faz birra de propósito? Tem criança que faz birra de propósito. Existem as birras deste andar aqui, existem as birras deste andar aqui. Tá? A gente também vê algumas pessoas que fazem birra desse andar de cima, né? Eu não vou citar a pessoa, mas acho que dá para entender. O cara dá escândalo, mas ele está pensando o que ele está fazendo. Bom, como que a gente lida com sentimentos? Essa forma mais simples que tem na literatura, tá? Que é o Nurse Wish. Do Nurse, primeiro nomeando, tá? A gente vai nomear o que a gente está vendo. Cuidado com nomeação, tá? Nunca fale o que o outro está sentindo. Você não sabe o que o outro está sentindo. Você vai se meter num vespeiro. Você vai ficar... Principalmente com duas situações que deixam a gente muito exposto, tá? Medo e raiva. Quando você for entrar nessa celeuma, se você preferir essa abordagem, eu tentaria fazer de uma forma indireta. Tipo, nossa, eu acho que eu ficaria muito irritado se eu fosse você. Aí eu deixo a pessoa soltar. Mas, assim, medo e raiva eu evito nomear. E também eu evito nomear diretamente. Você está sentindo isso. Eu acho que está acontecendo isso. Isso me parece isso. Tente ser menos invasivo, tá? Entendendo do inglês understanding, essa eu gosto mais, tá? Eu faço muito, inclusive com a minha filha. Eu entendo que você esteja assim. Não quer dizer eu sei que você esteja assim, porque eu não sei. Mesmo se você falasse assim, você já teve uma grande perda? Já tive uma grande perda, mas uma grande perda para mim é diferente de uma grande perda para o outro. Tá? O que eu sinto, o que eu sei, serve para mim, não serve para o outro. Então, eu entendo que você está assim, eu estou aqui do seu lado. Tá? Respeitando uma das formas mais simples de respeitar é silêncio. É só estar do lado quieto. Você está do lado quieto, você deixa a pessoa falar, você fala assim, continua numa postura acolhedora, tá? Tentando ser próximo, mas sem ser invasivo, e sempre estando perto, olho no olho. Apoiando, e às vezes explorando, perguntando como que ela está se sentindo. Na hora que você vê a emoção, você fala assim, mas o que você está sentindo? Deixa eu tentar entender, deixa eu tentar te ajudar. O Nurse funciona super bem para lidar com a emoção, e o Wish foi acrescentado, tá? O Wish é o que eu mais uso, que eu gostaria que fosse diferente. Eu não estou falando que vai ser diferente, eu só estou falando que eu gostaria. Isso, se de forma sincera, cai super bem. Bom, de novo, pitfalls comuns. Nesse contexto, aulas de fisiologia, tá? Quando a gente vai lá dar uma aula de patofisiologia para a família, não vai ficar nada, tá? Esquece. Pensa outra coisa. Tentar ser o mais claro possível e evite, de novo, termos técnicos. O que mais? Tinha mais umas 3 coisas para falar. E agora a cabeça falhou. Eu tô virando o Marcelo, tenho que começar a andar com os papéis. E, gente, bugou. Desculpa.
Alguma pergunta? Sim, sim. Tem um artigo, inclusive, que vai estar para aula de más notícias, que não é a próxima a gente vai lidar com os sintomas, tá? Que ele, de fato, ele divide isso em tempos, tá? A conversa vai ser sempre o primeiro momento, colocar na primeira página, tá? Colocando nessa página, que ele coloca de 1 a 3 dias, para a pessoa entender a informação e assimilar. Depois dos outros, do 4º ao 6º dia, ele fala para a gente tentar entender entender a biografia da pessoa, para o último, a gente tomar uma decisão compartilhada e decidida. Mais impactão e melhor. Segurando para realmente consolidar que aquela tendo até e esperando mais. Porque eu sinto assim, você tem tanto trabalho para fazer de entender a verdade que está acontecendo. E assim, às vezes já aconteceu com a passada. Às vezes, na reunião, está tudo fazer algo. Você acha que verdade deixar o negócio consolidar um pouco mais? É difícil. Assim, não tem jeito. É difícil. Tá? A quebra é complicada. Se o paciente está melhorando e você acha que o paciente está saindo, sinceramente, eu não vejo errado você comunicar, olha, a impressão é que ele está melhorando, que ele está desinflamando, ainda é um paciente de risco, mas a minha impressão é essa sim. E se teve uma quebra, depois falar, eu também não, que você não percebeu, seja sincero. Olha, ele estava melhorando, não era o que eu estava esperando. Eu não esperaria que ele parasse essa noite. Não era o que eu esperava. Aconteceu. Isso é uma forma de levar a Covid. Cara, a Covid, não sei o que você sente. Eu me sinto incapaz de prognosticar a Covid. Então, o que eu converso? Terminando o que eu falo com a família, hoje está um pouquinho menos de oxigênio, você vê que a família começa a se falar assim, mas lembra, eu gosto de falar que aprendi com o Marcelo essa doença é uma doença traiçoeira. Ela é de altos e baixos e internações arrastadas. Para tentar deixar a pessoa mais ou menos situada do que a gente também está passando. Você vai falar assim, ele está com uma melhora? Tá. Mas quantas vezes você já viu o cara que tem uma melhorada morrer no dia seguinte? Então, é complicado. Oi? Sim. Na área de comunicação de má notícias tem, inclusive, tem uma parte que a gente vai discutir sobre a relação da esperança. Cara, a esperança é o que traz a família para vir conversar, é o que faz o cara acordar, o cara faz vir. A nossa função na comunicação, mesmo de má notícias, não é tirar a esperança, gente. A comunicação é deixar claro a nossa expectativa. A esperança é deles. Fé é deles. Quem sou eu? Não, gente, não é... mas também toma cuidado para não ser aquele médico que vai dar tudo certo. Vamos que vamos, vai dar certo. E se não der, vai ser péssimo. Está animado, está esperançoso por resultado, mas claro, a gente lembra que ainda é um paciente grave, ainda demanda de cuidado, e o fato dele estar melhorando, mas de repente já passou. Uma frase que eu gosto muito também, eu só vou ficar tranquilo quando ele estiver em casa. Quando ele estiver em casa, eu estou tranquilo. Até lá. Bom, uma das coisas dos pitfalls veio com a pergunta que é não pôr o
o carro nas frentes dos bois, tá? Assim, se a pessoa não está na mesma página de comunicação, não adianta você tentar ir para frente, porque você precisa, que isso só vai causar conflito, isso só vai causar ruído, você não vai causar comunicação, tá? Tem um aplicativo que é desses feras que chama Vital Talks, tá? Eles têm para iOS e para Android, que ele acaba discutindo bem próximo do livro. E ele é aberto, se eu não me engano. Tá? Tem até uma área, atualmente tem até uma área só de Covid. Bob Arnold e Anthony Beck, que são os principais autores que a gente vai encontrar em relação à comunicação, tá, gente? Outra coisa que eu queria falar para vocês, só tem um jeito de melhorar a sua habilidade em comunicação, que é se comunicando. Tá? Então, tentem se expor, sempre que possível. Quem está nas unidades onde tem R-, os R- estão conversando, 1 ou 2 conversas por dia, vocês podem falar, vamos fazer uma vídeo, nós dois? Vamos lá conversar com a família que acha que talvez precise mais. Entre outras coisas, vocês podem dar feedbacks fundamentais para os R1s, tá? Não é infrequente no final de semana que eu acabo fazendo as conversas, você percebe que está totalmente confusa a cabeça dos próximos. E é aquilo que a gente falou, né? Como a gente não tem informação para isso, eles também não, e eles são um pouco menos experientes que a gente, então a gente precisa ajudá-los. Bom, gente, mês que vem o Marcelo falou que tem o roleplay. O roleplay. Roleplay. O Pedro já falou que você dorme um pouco na aula. Brincadeira, Gabriel. Eu? Eu acho que é o outro Gabriel. Como é que eu dormi aqui nessa HC? Só no plantão. Gente. Bom, vamos. Dormir é bom, gente. Pena que a gente está dormindo pouco. Bom, gente, mais alguma coisa? Só, César, eu acho que me ajuda muito a comunicar e entender a comunicação como uma coisa natural. Às vezes a gente vai muito medo na comunicação, nas difíceis, e isso impede muito a conexão. Né? Entender a comunicação de notícias difíceis, né? Ou uma comunicação normal, querendo se conectar. Né? E às vezes a gente fica pensando muito em spike, assim, tem que será que eu já fiz o quê? E isso gera uma comunicação muito mecânica, muito contraproducente, contra conexão. Olha, em relação a isso, sim e não, tá? Eu concordo com você. Eu acho que todas essas estratégias, minha opinião, elas são estratégias que servem como linha de guia, tá? Um espaço onde a gente volta para o nosso seguro. Tá? Sempre que você começa a se perder, você tenta voltar para essas estratégias que você está norteado. Acho que sim, comunicação é algo que tem que ser fluido. É impossível você prever o que vai acontecer numa conversa. E acho que quanto mais a gente se preparar, mais você ganha bagagem e habilidade para lidar com uma situação que você está enfrentando. Em relação à conversa muito mecânica, nós temos um médico aqui, que ele tem uma conversa que é a revisão de 2010 do ICM, tá? E ela é ipsiliter. Eu vou dizer para você que funciona. Nunca vi não funcionar. E é extremamente mecânico. Sabe aquela hora que fala, nesse momento, dê um toque no paciente, entre o ombro e a mão, ele só põe a mão no cotovelo. Anancástico como sempre. E funciona. Então, assim, sim e não, tá? Eu concordo, eu acho que comunicação é uma coisa fluida, eu acho que a gente nunca vai estar preparado, por isso que eu falo para vocês que a gente sempre vai, comunicação, a gente sempre vai levar rasteira, não importa quanto tempo você esteja, que você acha que já sou macaco velho, eu já tô ligeiro, você vai tomar um rapa.
E esteja pronto com essas estratégias, estudar essas estratégias te ajuda a tentar minimizar os problemas que a gente vai ter na comunicação. Mas em parte eu concordo com você, em parte, como eu falei, a mecanização às vezes funciona. Eu vi assim, o problema é isso virar um checklist. Não, isso virar um checklist é um problema. Você, não. Não. Agora é o momento da gente estar no S, não é pro P. Calma. Não é assim que a gente conversa. Você vai ter momentos que você vai pular. Acho que a única coisa que não dá para alterar a ordem é a preparação, né? O resto, se preparar depois da conversa não vai funcionar. Mas o resto, acho que tudo é questão de você saber e encaixar na melhor forma possível nessa comunicação. Tem que ser natural. Se não for natural, possivelmente o seu não verbal vai entregar isso. E não vai ser bom. Vai ser uma sensação ruim. Mais alguma coisa? Bom, a apostila está no CD do Leandro, tá? Se vocês não acharem ou quiserem que eu reenvie, é só me mandar uma mensagem. O livro também tem fácil acesso. Eu não posso. Existem outros materiais, tá? Mas esses dois materiais eu acho que foram os que mais me ajudaram. Tá? Vão comer, seus porra. Coisa mais. Ah, não. Você tá onde?